Isadora Ravena, Ela Monstra, Gil Alves, Aira Paixão, Helena Vieira, Cairone Ramos, Jocasto Brito, Matheusa Mello, Melindra Lindra, Levi Banida, Getúlio Abelha, Noah Bonoba, Dami Cruz, Pealg, Ariane Sena, Yara Canta, Ítala Costa, Mariana Marques, Leonardo Oliveira, Lírio Barbosa, Juan Monteiro ou Mona Vona, Mica Micaeli, Persephone Roses, Luiz Lima, Nicolas Bento, Caio Lemos, Caio Lima, Janine, Liz Vedra, Bernardo Gauch, Leonardo Ferreira e Lua Margot. Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo. Meu nome é Levi Mota Muniz, ou Deb Banido Debandada. Estamos aqui na quarentena do Covid e hoje eu vim para falar para vocês do projeto Inúmeras. Antes eu quero me apresentar um pouco, se vocês permitirem. Meu nome, como eu disse, é Levi ou Deb, então vocês já veem que tem uma coisa aí engraçada, estranha, diferente. Eu sou uma pessoa trans, não binária, e uma pessoa trans basicamente é uma pessoa que não se sente correspondida pelo gênero que lhe foi atribuído logo ao nascer. Isso devido ao seu genital, né? E a gente sabe que tem algo que a gente chama de genitalismo ou cissexismo, que é essa junção das pessoas ao ver o sexo biológico classificar de determinada maneira e ao ver esse sexo biológico classificar o gênero de determinada maneira. O gênero, incluindo as questões de cisgeneridade, de transgeneridade, como eu falei, ele é uma zona muito complexa. E quando a gente pensa em pessoas que não estão dentro do que a gente entende enquanto normatividade de gênero, essas pessoas que estão no espaço do que se chama enquanto dissidência, a gente vai ter uma série de situações na nossa vida que vão ser ocasionadas justamente pelas pessoas não entenderem ou não aceitarem ou não saberem lidar com a nossa existência. E aí pra mim é muito significativo a gente falar disso em tempos de isolamento. Porque nós, pessoas trans, pessoas dissidentes de gênero, conversamos sobre isolamento, mesmo sem ser uma pandemia mundial. As nossas situações de isolamento, elas são ocasionadas também por outros fatores. Se assumir trans é difícil. As influências que a gente tem dentro da mídia, as imagens que a gente tem pregadas pela mídia, as imagens que a gente tem enquanto referência para o nosso próprio processo de singularização, inclusive falando de imagens artísticas, de imagens referenciais, elas muitas vezes estão ligadas à marginalização, à violência, à morte, à ridicularização. Isso vai causar tanto na gente processos complicados, onde a gente vai se entender somente mediante a essas situações que nos são colocadas, tanto nas pessoas que estão à nossa volta. Imagina aí, quais são as referências que a maioria das pessoas tem enquanto pessoas trans? São aquelas que passam nos jornais, são aquelas que passam na TV, são aquelas que são divulgadas em notícias, nas mídias sociais. Se você pesquisar agora, você vai sair desse vídeo depois pesquisar. Agora não, agora você está assistindo o vídeo. Mas se você pesquisar a palavra travesti dentro do Google, as 20 primeiras notícias, pelo menos, vão estar relacionadas à morte. E isso em uma constância que vai de anos e anos e anos. A gente tem duas maneiras de desumanizar as pessoas. Uma é excluindo essas pessoas dos espaços totalmente, o que é feito com a gente. E a outra é lidando com a visibilidade dessas pessoas e a imagem dessas pessoas somente a partir de referenciais que não são desejáveis para a sociedade, que também é feito com a gente. A partir disso, eu comecei a desenvolver a minha pesquisa no programa de pós-graduação em artes da UFC. A minha pesquisa ela sempre esteve muito relacionada a performances que tinham como mote de criação, né, como essa zona de processo de criação, como as minhas instigações para inventar a violência. Tanto a violência que é acometida a mim, quanto a violência que, em determinado momento,
eu descobri que eu poderia fazer, né? Porque isso é importante também. Nós, seres que somos subalternizados, que temos uma violência sempre imanente às nossas vivências sociais, que o tempo inteiro vamos ser alvos dessa violência, a gente também precisa descobrir que podemos fazer violência. Isso não quer dizer que a gente vá fazer violência. Até porque, pra mim, enquanto pessoa trans, enquanto Levi, enquanto Deb, o ideal é que essa coreografia das violências sociais cesse. Que a gente invente outra dança. E aí o povo até brinca que eu falo muito sobre afetos. Pra mim, essa dança ela tem que ser a partir dos afetos. Eu acho que por já sofrer tanta violência enquanto pessoa trans, eu tento pensar em uma outra possibilidade de existência. Nesse meu primeiro 6 meses de pesquisa do mestrado, e inclusive antes, desde 2017, os meus processos de criação foram junto ao coletivo da Bandada, relacionados a gênero, né? O coletivo da Bandada ele foi um coletivo que surgiu a partir da noção de debandar, que é sair de casa, sair, correr em bando e desformar uma formação militar. Ele foi criado em conjunto com a minha saída de casa, e a minha saída muito significativa, para que eu pudesse me afirmar enquanto pessoa trans, inclusive ser entendida pela minha família, e para a minha tentativa de ser um artista trans na cidade, e me engajar em processos de criação. Então o coletivo juntou uma série de pessoas, como a Gil Alves, a Matheusa Mello, Matheus Falcão, a Benicete, a Beatriz Gurgel, Pablo Silvino, uma série de outras pessoas, onde a gente desenvolvia ações relacionadas à imagem, fotografia e gênero, sexualidade, né? Então a gente fazia basicamente encontros fotográficos, onde todo mundo poderia modelar, todo mundo poderia bater foto e todo mundo poderia debater temas que eram escolhidos por semana. A partir desse primeiro ciclo de fotográfico, eu comecei a desenvolver uma série de performances e foi justamente na época, 2017, onde ocorreu o assassinato de Dandara. E as minhas performances elas foram muito relacionadas ao assassinato de Dandara e ao transextermínio, o extermínio da população trans cearense. Isso perdurou até 2019 com muita força, eu realizei muitas performances e me engajei em um processo de criação muito doloroso, que era baseado em uma ação necessária, que é denunciar a violência e a morte, o assassinato da população trans. Em dado momento da minha vida, ao perceber esse parâmetro de desumanização, que eu falei, que ou a gente é excluído totalmente dos espaços, ou o nosso corpo é lidado apenas a partir da violência e da morte, eu comecei a desenvolver o projeto Inúmeras. Inúmeras, ele foi um projeto que eu pensei para pensar em um outro paradigma imagético para a vivência trans fortalezense, que estivesse dissociado desses espaços de morte, de violência, de ridicularização. O intuito do projeto inicial era retratar o máximo de pessoas trans possíveis aqui em Fortaleza e no Brasil inteiro. Por exemplo, essa daqui é a Cairone. Corta Cairone, vocês seguem ela é uma artista, ela faz dança na Universidade Federal do Ceará, ela desenvolve uma série de performances e ações dentro de festas, dentro de espaços públicos, dentro de outros espaços, e trabalha muito com imagem, e eu tive o privilégio de acompanhar todo o processo de descoberta e afirmação enquanto pessoa trans, e ainda tê-la como amiga. Então ele é um projeto, gente, que ele é um projeto muito afetivo. Em 2019, eu pintei 30 pessoas com pintura digital e foi muito peculiar porque antes de pintar as inúmeras, eu não pintava digitalmente. Então eu fui aprendendo a pintar digitalmente ao mesmo tempo que ia aprendendo a pintar as inúmeras. E ao mesmo tempo que ia as pintando. Então ele foi um processo muito performativo de didática. Isso pra mim já é muito especial. A noção de inúmeras é fazer um contrassenso demográfico. Se a gente é apresentado o tempo inteiro morta, então que a gente seja celebrada viva, E entender outros espaços de criação para a nossa imagem. E a ideia é que o projeto circule de diversas maneiras. Inicialmente, eu tinha pensado apenas em uma plataforma digital,
onde eu faria algo que eu chamo de cybertransativismo. Então a ideia é colocar a nossa imagem enquanto pessoa trans, pintada e celebrada na nossa existência nas redes sociais e que a gente possa disseminar, divulgar e que as pessoas possam compartilhar e curtir e saber que existimos, que estamos vivas e estamos em processo de criação de mundo e somos inúmeras. Com o deslanchar do projeto, que começou a ser convidado para espaços, para compor mesas, para apresentar e tudo mais, eu comecei a pensar em outras vias de ação. Então, o que eu estou fazendo hoje com vocês é uma das vias de ação possível. Pensar em uma comunicação dentro de um espaço de isolamento, onde a gente possa partilhar um pouco sobre transgeneridade com a plataforma do Projeto Inúmeras. Eu comecei a fazer ações de intervenção urbana, com o Lambi Lambi principalmente. Participei da Semana de Arte Urbana do Benfica, a segunda semana. Coloquei uns lambes lá num bar chamado The Lights, que é um importante espaço de enfrentamento de dissidência de gênero e sexualidade. Então, The Lights no nosso coração. Beijo. Alô, alô. E depois disso a gente começou a fazer uma série de ações em universidade, ações em Recife, já realizei no 4º seminário Desfazendo Gênero, que é um seminário internacional de gênero. Apresentei em forma de prints, né, que são esses pequenininhos. Apresentei em formas maiores, por exemplo, essa imagem aqui, né? Essa imagem aqui, ela foi uma imagem muito importante, né, nesse processo onde a gente apresentou eles assim, porque foi um processo onde a gente apresentou na Rede Cuca. A Rede Cuca convidou o Projeto Inúmeras para fazer exposições em todos os Cucas e, ao mesmo tempo, realizar oficinas. Para quem não conhece a Rede Cuca, ele é um centro unificado de cultura e arte, que está nos espaços de vulnerabilidade socioeconômica de Fortaleza, tem maior concentração de juventude, né, que tem maior número demográfico mesmo de jovens, nessa faixa aí até os 29 anos. E foi muito importante poder partilhar esse processo das inúmeras dentro desses espaços, porque é justamente nesses espaços onde existe uma incidência muito forte de violência, né, contra a população trans, e ao mesmo tempo é onde existe uma efervescência de diversidade e multiplicidade das expressões de gênero e dissidência e sexualidade. Então eu pude partilhar com uma série de jovens, desde de adolescentes até adultos, até pessoas idosas também. E a gente deixou alguns prints desses, a gente deixou lá a exposição durante 20 dias. E aí eu fui descobrindo, pouco a pouco, com esse processo de inúmeras, como aliar a pintura digital ao meu artivismo, né? Esse ativismo que é feito pela arte. Então, a partir desses encontros com espaços, com pessoas, o projeto foi ganhando outras camadas de complexidade. Eu comecei a realizar designs. Então eu tenho uma série de designs que eu vou chamar de designs transativistas, né? E esses designs, eles foram colocados nas redes sociais do projeto. Eles também foram em formato de lambi-lambi para a Universidade Federal do Ceará. E esses designs, eles vêm como um desdobramento da obra inicial. Se eu pensava que o projeto seria um projeto de pintura digital, ele já se tornava um projeto de pintura digital, de cybertransativismo, de intervenção urbana e agora de design também. Então, com esses designs que eu fiz, o primeiro atingindo mais de 1.500 compartilhamentos no Instagram, que é um número muito alto pra mim, que só tenho 800 seguidores, ou 700, me sigam. Eu comecei a perceber que existiam outras maneiras de comunicar, que elas não seriam projetos diferentes do Inúmeras, mas que elas seriam desdobramentos. Eu penso muito em desdobramentos, gente. Eu acho que o processo de criação artística, em qualquer linguagem, elas podem desdobrar em 300 milhões de outras coisas. Isso eu aprendi muito com os meus próprios processos de criação. O último desdobramento que eu pensei e planejei para o Projeto Inúmeras, ele é chamado de ciborgas.
Quando eu vou pintar as pessoas do projeto, eu normalmente peço para elas responderem algumas perguntas. Nome, idade, cidade que você se identifica, algumas informações pessoais que a pessoa queira contar e qual é a relação dela com o seu próprio gênero, né? E aí, a partir disso e do que eu conheço imageticamente da pessoa, das fotos e tal, eu faço os desenhos. Nas ciborgas, além dessas perguntas, eu pergunto como a pessoa se imagina no fim do mundo. O fim do mundo, gente, é o que a gente está vivendo e o que a gente já viveu muitas vezes. Vários mundos já acabaram, né? Se a gente pensa em um mundo que extermina pessoas trans diariamente, a gente pensa em um mundo enfim. Pelo menos pra gente. Pra gente esse mundo é um mundo apocalíptico. Pensar no fim do... É o que eu sempre falo. Pensar no fim do mundo para pessoas trans não é uma tarefa muito difícil. E eu fiquei muito feliz quando as pessoas deram os relatos que elas se imaginaram, a maioria, vivas, sobrevivendo ao fim do mundo. Então eu estou desenvolvendo uma série de pinturas relacionadas a essas pessoas trans no fim do mundo e chamando esse projeto de Ciborgas, como se fosse um inúmeras #2. Eu acho que é muito significativo falar de fim de mundo e estar criando sobre pessoas trans em fim de mundo em processos de isolamento. Se a gente imagina que a nossa vida ela teve uma transição gigante por causa da situação que a gente está tendo, de quarentena, do Covid, de disseminação da pandemia, e pense em várias transições diárias de comportamentos sociais, de relações sociais, de relação com a cidade, de relação com as pessoas, de relação com a família, de relação com a própria casa, com o próprio corpo, com a própria imagem, com a imagem que é disseminada na mídia, que pessoas trans passam diariamente. E aí eu tenho também uma coisa a falar, que a gente não pode homogeneizar os processos das pessoas trans. Cada pessoa tem seu processo. Nós não somos uma pessoa só que tem o nome trans. Tem o Levi, tem o Pealg, tem a Monstra, tem a Isadora, tem a Noah. Cada pessoa tem o seu próprio processo de singularização. Tem a sua própria formação enquanto ser humano. Não é porque somos pessoas trans que passamos a ser uma só entidade. Transgênero, travesti. Não. Os nossos isolamentos sociais, já que estamos falando sobre isso, eles são diversos e eles são também em níveis diversos. E isso perpassa questões de classe, né? De acesso, de raça, sobre eugenia de corpo, né? Existem pessoas trans com deficiência, existem pessoas trans neuroatípicas, existem pessoas trans em situação de extrema vulnerabilidade, existem pessoas trans indígenas, existem pessoas trans imigrantes, existem pessoas trans negras, existem pessoas trans de mais diversos continentes. E cada uma dessas pessoas sofre mediado por determinadas situações e vive mediado por determinadas situações. Sofrimento e vida intrínsecos, não só para pessoas trans, mas para qualquer pessoa. Cada pessoa trans também tem sua própria maneira de celebrar o seu corpo, né? Se eu vim aqui apresentar para vocês dessa maneira, é porque essa é a maneira que eu encontrei para celebrar meu corpo, né? Muitas pessoas fazem essa distinção, e é uma distinção super válida, entre essa vivência drag e a vivência transgênero. Mas no meu caso em específico, a minha vivência transgênero é a minha vivência drag. Pensando em que cada pessoa tem sua própria maneira de celebrar, eu sempre tento com as pinturas fazer com que elas sejam o máximo de diferentes possíveis. Por exemplo, essa daqui é uma pintura da Ela Monstra. A Ela também é uma amiga de longa data e é um artista aqui da cidade que está sempre criando espaços e propondo espaços, como Carnaval no Inferno, A Noite Mais Triste do Mundo. Ela é atriz, ela é diretora, ela é comunicadora, ela cria, ela inventa e ela celebra a sua vida dessa maneira. E de maneiras diversas, até porque a gente vai mudando, né, ao longo da nossa vida. E eu tive um processo com ela, que eu vi um post dela no Facebook, e aí tinha essa frase aqui: pessoas trans não precisam corresponder a expectativa nenhuma sobre o que é ser trans.
E essa frase, pra mim, ela é muito significativa. Essa frase da monstra. E a partir dessa frase e de uma foto que eu tive dela, eu criei essa imagem. Essa imagem, recentemente, ela foi capa do Vida e Arte, do Povo, no dia 28 de março. E em conjunto com ela tem uma entrevista onde eu conto um pouco mais detalhadamente sobre o Projeto de Números e sobre o meu próprio processo enquanto pessoa e artista. Cada pessoa, ela vai ter uma imagem muito singular. Isso aqui, por exemplo, a Mariana Marques, também é uma gata daqui, que tá criando um monte de coisa aí, que tá vivendo uma vivência não binária, que é uma vivência que não se afirma ou não se adequa às normativas do que a gente tem entendido enquanto homem ou enquanto mulher. E eu também sou uma pessoa não binária. Esse daqui é um dos meus namorados. Além de ser uma pessoa não binária de gênero, eu também me considero uma pessoa não binária de afeto. O meu cílio caiu. Por exemplo, quem tá filmando agora é o outro namorado, que não é esse, que é o Chiquinho. Esse daqui é o Matheus, ou a Mateusa. A Mateusa também é uma artista da cidade, ela é gestora de recursos humanos e ela tá agora estudando teatro. Ela começou a estudar teatro junto a mim. E ela é uma pessoa trans não binária da periferia, né? Então isso gera outros acontecimentos no corpo dela, na corpo dela, que não são os acontecimentos, por exemplo, que gerou no meu corpo, que não são uma pessoa trans de periferia. Então eu escolhi colocar na imagem dela bicha, sereia e periférica. Sereia porque ela é do mar também. E essa imagem é uma imagem que as pessoas gostam muito, especialmente quando eu fui mostrar lá no Cuca, as pessoas se sentiram muito assimiladas, né? Muito reconhecidas, se reconheceram muito dentro dessa imagem. E eu também gosto muito dela. A da Monstra, a da Aira. A Aira é uma artista que não é daqui, é uma das poucas pessoas pintadas que não é de Fortaleza, mas que é do Nordeste, então a gente tem que estar nesse rolê, né, de fazer nossas articulações com pessoas trans do Nordeste, do Brasil, latino-americanos, que estão vivendo esse contexto de sul de mundo, né, que a gente vive, e que foi e é tão afetado pelas políticas colonialistas, inclusive em relação à estética, à arte e às nossas referências que a gente tem. Nós precisamos ser nossas próprias referências. E eu queria me despedir de vocês, deixando essa mensagem que eu acabei de falar. Vamos deixar com que pessoas trans, latinas, fortalezenses, cearenses sejam nossas referências imagéticas. Na página das Inúmeras, que é @InúmerasProject no Instagram, já tem mais de 30 artes, tem pintadas mais de 30 pessoas. Vocês têm acesso a todas essas pessoas quando vocês clicam na página. Procurem, amem artistas trans, compartilhem artistas trans, financiem artistas trans, vivam artistas trans, sejam artistas trans e estejamos em conjunto. E agora um beijo.